Bom dia! Hoje é sexta-feira, 30 de maio de 2025, 7h45 da manhã. Eu vou sair aqui com os estudantes da UFPA para um passeio na mata que eu devo mostrar para vocês mais tarde. Mas agora eu queria comentar o artigo da Suma Uma que eu li ontem para vocês, que mostra a fartura de impressões digitais do Lula e do seu governo no PL da destruição. Como o governo Lula colaborou para aprovar o PL da devastação. Artigo de Rafael Moro Martins, publicado dia 25 de maio de 2025 na revista Suma Uma. Eu tenho esse método de trabalho, né, que é fazer react de artigo. Primeiro eu leio o artigo, depois eu vou inserindo comentários. Mas como o artigo de ontem, só a leitura ficou muito longa, já 40 minutos, e na verdade os comentários não eram tão necessários, porque já é um artigo crítico, já é um artigo do nosso lado, né? A Suma Uma é maravilhosa. E então eu falei, vou deixar a leitura pura e no dia seguinte eu faço algumas considerações. Suma Uma revela os bastidores da articulação do projeto que destrói o licenciamento ambiental. A mãe de todas as boiadas contou com a omissão de ministros e de parlamentares governistas às vésperas da COP30. É um prazer tê-la ao vivo aqui no Central Meio. Bom te ver novamente, Marina. E antes de tudo, acho que eu falo por todos aqui na bancada a nossa solidariedade pelo tratamento que a senhora teve ontem no Senado Federal. Muito obrigada, Pedro. Muito bom estar com vocês três. E a nossa é uma oportunidade também da gente. Ministra. Perdão. Muito obrigada. É muito bom estar com vocês para a gente tratar desses assuntos, né? Dizem que aquilo que a gente não transforma em palavras geralmente vira trauma. Então, o que eu mais fiz foi falar sobre aquele terrível episódio, mas como ele foi de magnitude tal, que acho que quanto mais a gente fala sobre ele, mais a gente tem a oportunidade de fazê-lo virar passado. Pois é, o ataque misógino, machista, escroto, sofrido pela Marina pode virar passado. Agora, a BR-319, essa sim, tá muito difícil de virar passado. E esse é o problema. Todo mundo falando do ataque machista e quase ninguém falando da BR. A minha ideia era fazer uma crítica dessa entrevista que Marina deu ao canal do Pedro Doria, mas aí eu lembrei do nosso ouvinte Marcos Rigo, que fala sempre a culpa, Rodolfo, é do Lula, é do governo Lula, e ele não deixa de estar errado, ele está bastante certo, como o artigo do Suma Uma deixa bem claro. Então eu achei melhor começar pela crítica a atuação do governo Lula feita pela Suma Uma e no momento seguinte a gente se debruça novamente sobre a Marina. Então o artigo do Suma Uma é claro, né? A gente tem vários elementos do governo atuando contra a pasta do meio ambiente, contra a questão ambiental, né? Então, a própria Gleisi Hoffmann, que todo mundo sabe que é uma das madrinhas da hidrelétrica de Belo Monte. Aliás, os programas do PAC sempre absolutamente desastrosos. Então, o colapso ambiental brasileiro tem a marca da extrema-direita e também tem a marca do lulismo. A própria destruição do Código Florestal também aconteceu com a bênção de Dilma Rousseff, né? E Aldo Rebelo, que foi nomeado ministro por ela mesma, né? Mas tem vários exemplos, Jacques Wagner, Rui Costa, toda a turma está envolvida, né? E por trás de todos eles, o Lula, que não tem preocupação
nenhuma com a questão ambiental. Ele tem um discurso muito bacana, mas a prática dele é quase tão destrutiva quanto a de Bolsonaro. E o que o governo quer? Ele quer acabar com o licenciamento ambiental para, de repente, de uma vez só, destravar uma quantidade gigantesca de obras no Brasil inteiro. E é claro que, num primeiro momento, isso vai alavancar a economia e facilitar a reeleição no ano que vem. Mas o custo disso é a destruição do país por toda a eternidade. A Marina foi desrespeitada? Foi. A Marina tomou um esculacho lá do monte de truculento? Tomou. Então meu plano era esse, né? Antes de sair para o campo com os alunos hoje, fazer um rápido comentário em forma de vídeo e lançar logo para vocês. Aí ontem à noite eu recebi esse corte do pessoal do Calma Urgente, que vem a partir daquele clube do livro que eles têm, né? Uma coisa muito legal, eu gosto muito deles, né? Mas eu venho criticando a forma como eles pararam de falar sobre a BR-319. A BR-319, que nas palavras do Gregório era uma obsessão deles, caiu no esquecimento, ou quase no esquecimento, como a gente vai ver agora. Isso não é só deles, isso é todo mundo, né? Ninguém mais fala do problema da BR-319 e o pessoal parece que resolveu focar exclusivamente na questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, onde a gente também está tomando de goleada. A Marina saiu por cima, ela foi super digna, ela se colocou, ela se retirou, teve apoio do presidente de meio planeta Terra. Pois é, apoio do presidente na questão do machismo, da falta de educação, mas sobre a BR, que era o que vinha sendo discutido ali, né? A audiência foi para falar da questão da Foz do Amazonas, mas a discussão ali com o Plínio Valério, o Omar Aziz, era sobre a BR-319. Só lembrando para vocês, essa é aquela estrada que liga Manaus a Porto Velho, que vai levar o desmatamento, o arco do desmatamento, até o centro da Amazônia e destruir a Amazônia pelo centro, acelerando o colapso climático do Brasil e condenando o nosso povo à miséria eterna. E o mais grave não é que passou. O mais grave é que eu fiquei chateado, vou ter que falar aqui, de ver amigos e amigas minhas em rede social, Marina, digna, uma pessoa dessa estatura, não pode ser não sei o quê, que são as pessoas que ficam tirando onda de quem é contra a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Opa, bom dia. Certíssimo o Bruno Torturra, né? Então o pessoal preocupado com o ataque misógino, mas com a questão principal, que é a questão ambiental, o povo ignorando. Só o problema é que o ponto central ali era a BR, não era a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, né? Então a ênfase que Bruno coloca é levemente equivocada. Os mesmos indivíduos. Então é muito conveniente para essa esquerda desenvolvimentista, petroleira e ultrapetista, que não é capaz de pressionar o Lula em nada, de se arvorar ambientalista quando a Marina é desrespeitada. Então a esquerda desenvolvimentista e petroleira é um problema, mas tem também aquela esquerda que acha que hidrelétrica é energia limpa. E o pessoal do Calma Urgente precisa fazer uma autocrítica, porque eles estão falando em energia renovável como se hidrelétrica na Amazônia fosse energia limpa. Tá? E inclusive o próprio pessoal do Calma Urgente entrou naquela campanha pela destinação de terras públicas ao longo da BR-319 que favorece a indústria madeireira supostamente do desenvolvimento sustentável, que é a turma do Tasso Azevedo, que é ligado a Alessandra Orofino, nas próprias palavras dela, né? Então a gente tem que tomar cuidado. O problema não é só o petróleo. O problema no Brasil é principalmente o desmatamento da Amazônia, e a BR-319 tem uma importância fundamental nesse aspecto. E foi por causa da BR-319 que a Marina foi atacada. Mas a conversa difícil ninguém quer ter. Que é o Lula vai vetar ou não essa porra?
Bruno, o que o Lula deve fazer é o que ele geralmente faz, é o que ele fez no caso do marco temporal. Ele deixa passar algumas coisas importantes, ele deveria vetar integralmente, ele veta alguns artigos, ele deixa passar outros, né? E no final o Congresso derruba todos os vetos e a gente se ferra. O Rui Costa negociou com o Alcolumbre essa porra. É noticiado. Sim, dá pra ver que o Bruno leu o artigo da Suma Uma, né? Claro, ele é amigo da Eliane, eles são bem informados, tanto o Gregório quanto o Bruno acompanham a Suma Uma. Por isso que eu gosto de dialogar com eles, gente inteligente e qualificada. E isso ninguém tá puto. Nossa, Bruno, você tem toda a razão. E a Marina tá sendo desrespeitada pelo Lula. É verdade. Porque É verdade. a Marina foi prometido para ele esse ministério desde que se criasse uma autoridade climática transversal. Que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Quem tá desrespeitando a Marina? O vagabundo do Marco Rogério? Aquele cara não respeita ninguém. Esse cara é um sub da Atena. Foda-se ele. Eu quero saber o que o nosso campo estava fazendo para além do simbólico. Passou? Aí fica a Janja falando que é misoginia, entendeu? Porra, gente. Mas é. Vamos falar sério aqui. Mas é também. Claro que é misoginia, mas a BR-319 vai destruir o Brasil. Mais que isso, vai destruir a humanidade. Vai inviabilizar a vida humana no planeta por toda a eternidade. Então é uma coisa assim que não tem nem como comparar. Também. O Lula não está sendo pressionado. E assim, licenciamento, Foz do Amazonas, a BR. Opa, a BR, que bom, falou da BR, né? Não precisa lembrar que é 319, né? Se bem que era bom, todo mundo tinha que estar com esse número na ponta da língua. Se não lembrar que é 319, fala que é Manaus-Porto Velho. Se não lembrar também que é Manaus-Porto Velho, fala a BR que vai cortar a Amazônia, a BR que vai levar o desmatamento ao centro da Amazônia. Vamos falar mais, pessoal. Eu gosto de vocês são ótimos. Eu fico dando essas dicas aí pra melhorar, porque... Pra quem que eu vou falar? Eu vou falar com vocês. É aí que eu vejo alguma esperança. Com os outros não tem saída. Tudo isso tá em pauta pelo governo federal, gente. É verdade, cara. E a Marina é o lastro simbólico que o governo tem. Porque o Lula tá conseguindo dobrar por pressão política o próprio IBAMA para aprovar essas carnificinas que eles estão aprovando aí. Então assim, ligado. gente... Quem está desrespeitando a Marina aqui? É o Marco Rogério ou é o nosso campo? Que já ligou foda-se para a Foz do Amazonas. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.